aí, turma, tudo tranquilo? Estamos começando mais um Goiás Bem no Enem aqui na tela da TBC. E hoje é uma edição muito especial. Nosso programa está sendo transmitido neste momento no aulão promovido pela SEDUC Goiás por meio da Superintendência do Ensino Médio no mutirão da Prefeitura de Goiânia, no Conjunto Veracruz 2. Moçada, 2019 é o ano da sua aprovação e o governo de Goiás quer te preparar para mandar muito bem no Enem, beleza? Olha, hoje você vai conferir dicas de sociologia, vamos rever uma aula de matemática e também, para a gente fechar com chave de ouro, dicas de psicologia. Agora vamos para a aula. Com vocês, professora Letícia, de Sociologia. Olá pessoal, sou Letícia, socióloga. Estou aqui para falar da minha disciplina no Enem. A aula de hoje não é sobre nenhum conteúdo específico, mas de como você deve se preparar para a leitura e a realização de exercícios de sociologia na prova. Eu separei 5 dicas para falarmos bem rapidinho aqui. Vamos lá? A primeira super dica que eu tenho para você é não desistir. Meio bobeira isso, né? Mas não é algo só para sociologia. É claro que você deve insistir em toda a prova, ser otimista com relação aos seus estudos. Aliás, ser otimista é ótimo para a vida. Mas especialmente em sociologia e nas ciências humanas de uma forma geral, temos uma tendência a desistir bem rápido dos assuntos porque os autores escreveram ou falaram de um jeito muito complicado e difícil. Mas para pensar. A maioria dos autores são pessoas que escreveram suas ideias em uma época muito diferente da nossa. Então, o modo deles falarem é diferente do que estamos acostumados. E qual que é o problema disso? É que quando o negócio começa a complicar, a cansar, a gente para. Já cansei de ouvir por aí que sociologia não é pra mim, eu não dou conta de estudar essas coisas, pra que eu vou ler um texto que eu não tô entendendo? Então a dica é, não desista. Você pode até não ter afinidade ou enrolar um pouquinho no começo, não dá conta de entender tudo. Mas se você for devagarinho, estudando um pouquinho todo dia, você vai melhorando. E o foco é algo muito importante para qualquer coisa que você estiver estudando. Então, insista. Segunda dica. Contextualize. Não confunda nomes ou momentos históricos. Se você fica um pouquinho perdido na hora de estudar a disciplina de sociologia, porque geralmente nos textos tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tenta montar uma linha do tempo, por exemplo. Saber o que aconteceu hoje e as outras coisas que também ocorreram no mesmo período ajuda a gente a entender os nossos dias. A cronologia, ela serve de guia para os seus estudos e ajuda a não confundir e relacionar autores errados durante a prova. Um dos grandes erros que um monte de gente comete é pensar que Beltrano pensa parecido com fulano, mas esquecer de ver que a época que essas pessoas viveram para entender como o pensamento deles se desenvolveu. E outra, além da cronologia, se você conseguir, tenta explicar o que está lendo com as suas próprias palavras. Isso facilita você adaptar o modo como as questões aparecem nas provas. Sociologia não se aprende decorando o que está acontecendo ou o que o autor fulano ou ciclano estão dizendo. Sociologia é um modo de você relacionar e interpretar a sociedade que você está. Próxima dica. Faça exercícios sobre o conteúdo. Eu vou falar por mim. Uma coisa meio óbvia, estudar exatas tende a ser mais exato porque nós lemos muito e praticamos muito. Já pulamos para os exercícios, repetimos, várias formas de fazer a mesma coisa. E humanas, como é que a gente estuda humanas? Não adianta, é com exercício também. Pega as provas do Enem aí e responde, pega o livro que você tem na sua casa, responde também. A prática e a repetição faz a gente se acostumar. Primeiro, com o vocabulário da área, que pode ser um pouquinho difícil do que você costuma ver por aí. Com o contexto histórico que os autores que caminham muito próximos um ao outro aí estão falando. Com os assuntos que costumam cair nas provas. E isso me dá uma deixa para a próxima dica, né? Saiba quais são os assuntos que caem nos últimos anos e tente relacionar eles com o que está acontecendo hoje. Se você jogar aí no Google rapidinho, você descobre que dentro da sociologia costuma cair alguns assuntos, tipo movimentos sociais, trabalho e relações com o mundo do trabalho, cultura e diversidade cultural, direitos e noções de cidadania. É claro que você não tem que saber tudo sobre tudo. Esses conteúdos cabem em aulas inteiras só para eles. Mas vamos lá, pense aqui comigo. Essas 4 grandes áreas foram abordadas de algum modo em todas as provas do Enem nos últimos 10 anos. A primeira e a última, então, muito.
Geralmente eles caem juntas ou em questões que se complementam. É importante saber pelo menos do que se trata cada um deles e não chegar muito cru na prova. Em assuntos como movimentos sociais, por exemplo, se você souber o basicão que são movimentos sociais, que eles têm características de coletividade, eu vou falar isso daqui como uma dica extra. Você consegue ler o texto de algumas provas e quando lê os itens já exclui de cara alguns, porque eles não falam das coisas coletivas. Olha aí essa questão do Enem de 2015. Tem textão, mas vamos para os itens. Se eu percebi que essa questão fala de movimentos sociais, a letra A e E podem ser descartadas na hora, porque elas falam de questões individuais. Depois disso, você volta, lê o texto de novo, com mais calma. Aí fica mais uma dica extra, leia o texto com calma. E aí você pode marcar a questão correta, que nesse caso aí é a letra B. A quinta e última dica é fique atualizado. Nós estamos num momento em que ter informação é muito importante. Mas não é só informação que você recebe nas redes sociais ou nos aplicativos. Porque assim, eu não sei quanto a vocês, mas geralmente nesses lugares nós lemos as manchetes e achamos que estamos super bem informados, né? Mas é importante se aprofundar nos temas. Ao estudar atualidades, você precisa se certificar se o que você está lendo ou assistindo é verdade. É muito comum sites diferentes darem pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Às vezes também acontece de algum lado da história ser aumentado ou até mesmo diminuído em função de quem está publicando a informação. Então sempre verifique a informação que você recebe, confira em meios de comunicação da sua confiança. E lembre-se, toda a história tem mais de um lado. Assim você consegue entender o acontecimento integralmente. Com essas dicas, você está super encaminhado para fazer a prova do Enem. Aí vai ser só sucesso. Gostaram? Então, até a próxima! É isso aí, moçada. Nada de desistir quando aparecer um textão na hora da prova. Insista, contextualize, faça exercícios, estude sobre os temas que costumam cair e se atualize. Estar informado dos acontecimentos vai te ajudar não só a responder questões de sociologia, mas também na hora de elaborar a redação, ok? Parada rápida para a gente beber água e na volta tem aula de matemática.